disciplina de genética molecular aplicada à produção animal. Nosso primeiro conteúdo é organização do genoma eucarioto, tá? Nesse conteúdo, a gente vai ver uma abordagem, né, de como o genoma. Primeiro, a gente vai conceituar o que é o genoma, né, e como esse genoma está disposto tanto no nível de célula dentro do núcleo ou no citoplasma, e como ele está organizado. A gente vai entender como se dá a organização dentro das células, a nível de indivíduo, das células e até mesmo a organização de nível de cromossomo. E, por último, a gente vai entender como é a estrutura do gene. Então, se vocês prestarem atenção, a gente vai conseguir fazer a observação de como o genoma é organizado dentro do indivíduo, até como ele é no seu menor conceito, no seu menor conceito, que é o gene, tá? Primeiro, também, para isso, a gente vai fazer uma comparação, né, para que a gente tenha um melhor estabelecimento desses conceitos e que a gente perceba a diferença entre indivíduos eucariontes e procariontes, tá? Então, para a gente conceituar o genoma, a gente tem que entender que ele é um conjunto complexo de cromossomos, né? E aí, vocês devem lembrar que é no cromossomo que estão presentes os genes. Então, quando eu observo o conjunto de cromossomos, eu, obviamente, estou vendo, né, o conjunto de genes. É interessante a gente entender que não necessariamente o genoma é só cromossomo, né? Grosseiramente, na maioria das vezes, a gente se refere ao genoma como o conjunto completo de cromossomos, né? Mas, se a gente parar para observar, existem algumas estruturas, né, em alguns organismos que não são cromossomos e que algumas delas, né, ou alguns dos indivíduos, não têm a molécula de DNA, e sim o RNA. Então, por isso que o conceito de genoma é um pouco mais complexo do que dizer um conjunto complexo de cromossomos, né? Obviamente que se vocês pegarem aí para ver, por exemplo, quem trabalha com genômica, né, com os trabalhos de microarranjos e etc., né, das espécies domésticas que eu estou falando, a gente vai estar com a amostragem do material nuclear, do genoma nuclear. E dependendo da espécie, ainda não é nem todo o genoma, ou se é o genoma todo, mas com alguns cromossomos que apresentam limitação. Professor, o que é que isso que você está falando? O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, quando saiu o primeiro SNP, né, o primeiro microarranjos para bovinos, ele era o primeiro, foi o primeiro comercial que chegou no Brasil, assim, foi o de 50K, tá? Então, o de 50K, ele vinha com 50 mil SNPs, mas ele vinha com uma limitação muito grande para os cromossomos X e cromossomos Y, né? Cromossomo X e cromossomo Y. Então, os cromossomos sexuais, eles vinham com uma limitação de SNPs. Os outros cromossomos autossômicos, né, todos vinham com uma amostragem razoável. Quando eu falo cromossomo autossômico e cromossomo sexuais, todos vocês conseguem entender o que é? Sim. Sim. Pronto. Então, consiste
em material genético, seja DNA ou RNA, inclui genes e DNA não transcrito. Então, quando você está trabalhando com genoma, você trabalha com genes, que são aqueles que são transcritos e, portanto, traduzidos em proteínas, e aqueles genes, aquele material genético, DNA, que não é transcrito. Né? Não é transcrito. A gente sabe que maior parte do material genético de indivíduos eucariontes não são traduzidos em proteína, portanto, não são transcritos. Além disso, temos o DNA presente nas organelas no citoplasma, né, como mitocôndria e cloroplastos, e os plasmídeos nas bactérias. Né? Então, a área que estuda genoma a gente chama de genômica, né? E todo genoma, seja ele eucarioto ou procarioto, ele possui uma função de servir como repositório replicativo da informação. Né? Então, como a gente sabe, toda a informação que o indivíduo emite ou diz, ela é oriunda do material genético que ele carrega, certo? E como a gente, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar aqui para vocês, esse material genético, né, ele tem algumas propriedades, como, por exemplo, de ter a função de, de armazenar informação, e a outra função é de se replicar. Então, o fato desse material genético conseguir se replicar, ou seja, fazer uma cópia de si mesmo, permite que essas informações elas sejam passadas a nível de indivíduo, de célula para célula, certo? Bem como a nível de população, de indivíduo para indivíduo, certo? De geração para geração. Então, essas informações, elas são repassadas ao longo das gerações. Em genomas procarióticos, contudo, eles são relativamente mais simples do que genomas eucarióticos, né? Então, os genomas procarióticos, geralmente, eles são menores, né? São mais simples, né? A estrutura, a organização desse genoma, ela é toda mais fácil de entender, ela tem menos estrutura, ela tem menos arcabouço que lhe dê estrutura, e isso facilita demais o funcionamento dos mecanismos nessas células procarióticas. Né? Obviamente, quando a gente fala de indivíduo procariótico, a gente está falando de indivíduos na escala evolutiva, aqueles menos evoluídos. Bom, eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos de genomas. Então, a gente, grosseiramente, né, genoma, eles podem ter vários conceitos, mas eu trouxe basicamente três, no sentido de que são genomas virais, genomas de indivíduos procariotos e de indivíduos eucariotos. Então, os genomas virais, eles podem ser tanto de RNA ou de DNA, ou uma coisa ou outra, certo? Tanto o DNA quanto o RNA desses vírus, eles podem ter fita simples ou fita dupla, certo? Então, aquele conceito que a gente tinha de que DNA ele é fita dupla, ele é um conceito que se aplica a indivíduos procariotos e eucariotos. Os vírus, eles podem ter DNA de fita simples ou DNA de fita dupla, assim como RNA de fita simples e RNA de fita dupla, certo? Geralmente, esse DNA, ele é linear, ou seja, ele tem começo e tem fim, mas
alguns vírus podem ter a molécula de DNA circular, ou seja, a gente não sabe ao certo onde é o início e onde é o fim. É um círculo. Já os genomas procariotos, né, ele é DNA de fita simples, DNA de fita dupla, e aí ele é organizado no citoplasma, né? Então não existe a figura do núcleo com membrana, com a membrana nuclear, com toda aquela estrutura nucleo que define o núcleo, né, das células eucarióticas, não existe, mas a gente sabe que tem a estrutura que dá a orientação ou que define toda a função da célula, ou as funções que a célula executa, né? E essa central, essa informação é um cromossomo único, circular, de fita dupla, né? Às vezes ele pode estar super helicoidizado, né? Que a gente chama de dsDNA, né? É um DNA que está, ele além de ser circular, ele dá a volta em torno de si mesmo. No entanto, é interessante a gente observar que algumas bactérias, né, elas têm o DNA linear. São poucas. Eu trouxe aqui 3 exemplos, né, 3 espécies diferentes. Então, os indivíduos procarióticos não apresentam o núcleo delimitado, mas a gente sabe que existe uma central que comanda todas as funções. É um cromossomo circular que ele está disperso no citoplasma. Bom, se ele não for circular, ele pode ser linear, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompam que aí pode falar, tá bom? Professor? Certo, diga. É porque realmente eu não estou acostumada a ter essa matéria, ou trabalhar com isso no dia a dia. Aí surgem algumas perguntas, eu espero que não seja muito... As perguntas sejam, assim, bobas. Mas, assim, professor, tem relação essa questão de ser linear ou ser arredondado com a complexidade desse indivíduo, ele ser ou procarionte, ou eucarionte, ou ser viral? Tem alguma coisa relacionada a isso, a essa complexidade desse indivíduo e a forma com que esse DNA ou esse RNA está se apresentando? Enfim. Então, especificamente, eu não vou poder te dizer, ser categórico nessa resposta. O que a gente entende, né, é que a organização, ela realmente, ela vai dizer se um indivíduo é um pouquinho mais evoluído que o outro, quando a gente consegue observar se o indivíduo é procarioto ou eucariontes. É porque se você pegar um indivíduo que é bactéria, mas a bactéria ela pode ter o DNA linear ou o DNA circular. Geralmente, se você observar para todos os indivíduos eucariontes, né, ele tem o DNA linear. Então, daria para a gente fazer uma inferência de que as bactérias que têm DNA linear são mais evoluídas que as bactérias que têm o genoma ou o DNA circular, né? No entanto, se a gente observar para os vírus, que a gente nem consegue classificá-los dentro de um dos reinos, né? Ele também tem DNA circular e DNA linear. Então, fica complexo para você chegar e dizer, olha, esse indivíduo é mais evoluído que esse,
porque a estrutura do DNA dele é linear ou não, né? Eu acredito que existem outras ferramentas que te norteiam muito melhor para isso, como, por exemplo, a organização própria da molécula de DNA, né? A gente sabe que um cromossomo é uma molécula de DNA, mas a organização dessa molécula, né, entre, por exemplo, uma bactéria e um vírus é totalmente diferente. Se a gente pegar alguns gêneros de bactérias, elas têm uma organização mais complexa que outras, e, portanto, elas são até classificadas como arqueas-bactérias, né? Quase que nem é mais bactéria, mas ainda está lá no reino classificado como, né? E aí você pega esses indivíduos e compara com os indivíduos eucariontes, né? E aí você consegue ver que a estrutura e a organização da molécula de DNA, o enovelamento, de como isso é feito, isso é diferente. Então, eu acredito que você olhando para essas outras particularidades, você tem muito mais fundamento para dizer se aquele indivíduo é ou não mais evoluído que outros. Entendi. Obrigada. Joia. Então, nos genomas procariotas, a gente vai ter aqui. Bom, a gente vai ter aqui uma coisa chamada de plasmídio, né? Que é um pequeno fragmento de DNA que está presente no citoplasma. Mas, não sei se vocês conseguem, o plasmídio é isso circulado em vermelhinho. E essa volta maior em amarelo é o que a gente chama de cromossoma bacterial, né? Então, esse cromossoma bacterial, né, ele é quem comanda e quem vai ser responsável pela síntese ou pelo funcionamento da célula como um todo, certo? Esse plasmídio, ele é um pequeno fragmento de DNA, mas ele não... Claro, ele exerce algumas funções dentro da célula, principalmente como mecanismo de defesa, né? Mas o genoma desse indivíduo, ou o material genético desse plasmídio, ele não é um material genético que vai estabelecer propriamente o funcionamento da célula como um todo, certo? E esse material genético do plasmídio, ele é diferente do DNA do cromossomo bacterial, tá? Então, se você prestar atenção, o genoma, ele jamais pode ser utilizado como pode ser sinônimo de cromossomo, de um conjunto de cromossomos, tá? Os plasmídios, eles entram também no conceito de genoma, tá? O que eu estou querendo dizer é que o cromossomo bacterial é diferente de plasmídio, tá? E aí a gente chega nos genomas eucarióticos, né? Então, nos genomas eucarióticos, eles são compostos por um ou mais cromossomos de DNA linear. Então, o indivíduo ele pode ter um cromossomo, ou ele pode ter mais de um cromossomo, e esse cromossomo ser linear. O número de cromossomos ele é muito variável, né? Se você pegar o milho, tem 4 cromossomos, o bovino tem 56, o humano tem 46, enfim, uns tem 53, etc. Né? Então, isso varia bastante. Né? Então, a gente não pode também, da mesma forma que a organização da mesma forma, se ele é linear ou circular, a gente não pode dizer que
o maior ou menor número de cromossomo está relacionado com o indivíduo mais complexo ou menos complexo, certo? Isso é muito variável. Além do núcleo, né, que é onde está presente os cromossomos, além do núcleo, existem os cloroplastos nos vegetais, né, que são aqueles plastos que dão as cores aos vegetais, e nas mitocôndrias, que cada um tem o seu próprio DNA, e aí o DNA de cloroplastos e o DNA da mitocôndria, ele é diferente do material genético que está presente no núcleo. Então, embora a gente esteja trabalhando com indivíduos eucarióticos dentro de uma escala evolutiva muito maior, o material genético, o DNA que está presente tanto na mitocôndria quanto no cloroplastos, é um material circular. Ele é único e circular, tá? Diferente do material genético que está presente no núcleo dessas células, que são geralmente numerosos, o número de cromossomos, e são lineares, certo? Bom, eu trouxe aqui só para exemplificar uma célula de cada grupo de indivíduos, né? Então, o cromossomo bacteriano, ele é único, ele fica circular, né, na célula. Cadê, gente? Gente, que coisa. Eu descobri porque eu não estou conseguindo. Sim, tudo bem, vamos lá. A gente tem uma célula procariota, né, que a estrutura vocês já devem saber. Basicamente, o indivíduo, ele não tem o núcleo, né, o seu material genético delimitado pela membrana. Aqui a gente tem uma célula animal procariota, então aqui a gente tem o núcleo. É interessante a gente observar que o núcleo, ele tem uma membrana, né, que o delimita. Essa membrana, ela é dupla, semelhante à estrutura da membrana celular. Ela também tem poros, que permite a comunicação entre o interior do núcleo com o citoplasma e vice-versa. No interior do núcleo, a gente vai encontrar muito material genético, muito DNA, proteínas, principalmente as histonas, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, né? E aí a gente vai ver alguns RNAs. Pouquíssimos, mas tem RNAs aqui, tá? Aqui, em amarelo, com essa coisa que parece um feijão, a gente tem a mitocôndria, que é onde estão presentes o DNA mitocondrial, que é circular, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa aqui. Acho que não. Tá? Bom, e tem as outras organelas que a gente não vai entrar em detalhe agora, porque elas não assumem importância para a gente nesse momento. Tá? Bom, eu poderia falar aqui de uma célula vegetal, mas a única diferença que ia ter era a parede celular, né, que está logo abaixo da membrana, e a presença dos cloroplastos. Bom, o genoma procariota, ele tem algumas particularidades, assim, alguma coisa que o difere do genoma eucarioto. Por exemplo, o tamanho, geralmente eles são bem menores, né? A estrutura molecular, como ele se organiza, tá? A gente vai entender que DNA é DNA em qualquer lugar que ele for, né? Com exceção dos vírus, que lá tem DNA de fita simples, mas a estrutura de como ele acontece, de como ele se organiza, né, é um pouquinho diferente, tá bom?
E a distribuição dos genes, que eu acho que isso aqui seja um dos das maiores diferenças entre genoma procarioto e eucarioto, certo? Então, o que é que a gente tem? Como o genoma procarioto ele é pequeno, ele é circular, e ele tem que exercer praticamente todas as funções que uma célula eucariota faz, né? Então, ele tem algumas particularidades, como, por exemplo, a superposição de genes. Então, existem genes que são sobrepostos, né? Existem genes que são sobrepostos. Então, existe um fragmento do DNA que codifica uma proteína X, mas um pedaço desse material que codifica a proteína X também contribui para a proteína Y. Tá? Essa superposição de genes, né, ela é muito comum em vírus, bactérias e nas organelas celulares. Observem que todos esses indivíduos, vírus, bactérias e organelas, eles apresentam o genoma pequeno e circular. Tá? Bom, o códon, eles têm um códon de iniciação, assim como o indivíduo eucarionte tem um códon de iniciação, ou seja, toda proteína inicia com um códon, que eu acho que eu não estou lembrado agora, acho que é A ou G, tá? Toda proteína inicia com esse códon, mas além desse códon de iniciação, ele tem um códon alternativo, que isso permite ele ter uma outra proteína a partir da mesma transcrição. Alteração do quadro de leitura, né, de como eles funcionam, da sentido 3 linhas, 5 linhas, né? Não vou entrar em detalhes aqui porque é procarioto, tá? Existe alta equivalência entre o material genético que está, ou entre a informação genética que está no gene e o que é traduzido em proteína, certo? Então, é muito simples o entendimento disso, pelo fato de que os indivíduos eucariontes, eles têm uma coisa chamada de intron e de exons. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Então, Não. pronto, eu vou dar uma explicada aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Imaginemos o seguinte. Todos vocês conseguem ver essa canetinha? Não. Sim. Não? Sim ou não? É no slide ou é na sua câmera? Na minha câmera. É porque eu coloquei aqui como destaque. Tá certo, vou alterar aqui o layout. Pronto. Imaginemos o seguinte. Nos indivíduos eucariontes, né? Imaginemos que isso aqui seja um gene. O que é esse gene? É só um pedacinho lá do cromossomo que vai sintetizar uma proteína. Então, esse é o gene. Esse gene, ele vai ser, antes de ser traduzido em proteína, ele é transcrito em RNA. Então, esse é o gene. E se eu puxar isso aqui, ó, eu percebo que esse gene tem duas partes. Certo? Que é a tampa e a caneta. E aí, o que acontece? Quando eu vou fazer, ou quando a célula vai fazer a transcrição, ou seja, vai pegar essa informação aqui e reescrever em RNA, ele vai levar tudo.
Então, ele reescreve em RNA. E aí a gente vai ter isso aqui. Vai fazendo as minhas relações. Do gene, eu fui reescreveu em RNA. Então, eu continuo aqui com as duas partes, certo? A tampa e a caneta. Só que uma parte dessa tampa, ela não é traduzida, ou uma parte dessa caneta, ou dessa nova caneta, ou desse RNA, não é traduzida em proteína. Então, o que acontece? Eu vou retirar aquilo que não é importante, vira lixo, e aí eu tenho o RNA pronto para ser traduzido em proteína. Então, ele vai lá para o citoplasma e é traduzido em proteína. Então, o que é o exon e o que é o intron nessa jogada toda? Ora, o gene é isso aqui. O que é traduzido, ou seja, aquilo que é importante, eu chamo de exon. Aquilo que não é importante, embora seja transcrito e não traduzido, eu chamo de intron. Então, o que acontece? Quando você olha um gene no indivíduo eucarioto, você vai ver intron e exon. Mas quando você vai ver a proteína originada desse gene, você vai ver somente aquilo que é de exon daqui. Entendeu? Deu para entender? Sim. Sim. Então, a gente vai falar disso novamente mais à frente, tá? Então, se você prestar atenção, quando você observa o gene e observa a proteína, a gente vai ver que nem tudo que estava no gene vai estar lá na proteína. Então, isso é o que a gente chama de baixa ou ausência de colinearidade. O contrário existe nos procariotos. Então, o indivíduo procariota é como se fosse essa canetinha, ó, não tem bocal. Então, isso aqui é o gene, isso aqui é transcrito em RNA, e isso aqui é traduzido em proteína. Não joga fora nada. Entendeu? Entendi. Então, isso aqui é o que a gente chama de colinearidade. Então, nesse caso do procarioto, a informação que existe no genoma, ela é toda ela é importante para a tradução. Então, existe uma colinearidade. Outra coisa interessante dos procariotos é a organização de genes em operons. Né? Então, são praticamente os mesmos genes, mas que produzem genes que codificam produtos com funções relacionadas. Então, por exemplo, uma coisa bem grotesca, sei lá, a célula precisa a célula precisa degradar um colesterol, um tipo de colesterol, HDL, por exemplo. Um colesterol, HDL. Aí ela vai lá sintetizar a proteína ou a enzima que vai degradar o HDL. Então, a gente, nos indivíduos procariotos, eles vão lá, tem essa proteína, esse gene, sintetiza essa proteína, e ela vai lá e degrada o HDL. Mas existe outro tipo de colesterol, que é qual é o nome do outro colesterol, gente? Me ajuda, vocês lembram? LDL. É o quê? LDL. LDL, exatamente. Então,
para a bactéria, para o procarioto, o gene que degrada o HDL, ele é praticamente o mesmo que degrada o LDL. Então, são genes muito parecidos e que eles estão na mesma rota metabólica, né, e que eles são, como é que eu posso dizer? Eles são sintetizados, ou seja, praticamente no mesmo gene, tá? Não sei se eu consigo explicar direito. É como se fosse um gene e um pedaço desse aqui sintetiza o LDL e o outro pedaço sintetiza ou degrada o HDL, entendeu? E na hora de ele fazer a transcrição, ele transcreve tudo. Mas gera produtos diferentes, certo? Eu não entendi. Não entendeu? Entendi, sim. Ah, tá. É claro, gente, que isso aqui eu estou falando só para vocês entenderem que isso não acontece, por exemplo, lá nos indivíduos eucariontes. Bom, a localização preferencial dos genes em sítio próximo à origem de replicação, ou seja, isso é um mecanismo de defesa das bactérias, dos indivíduos procarióticos, né? Que eles botam os genes que são importantes, a maioria dos genes estão ali próximo do sítio da origem de replicação. Tá? Qual é a importância disso? Eu não sei se vocês lembram da divisão celular, mas existe um evento, né, que explica, por exemplo, a aparência faz com que a gente vá ficando com a aparência de velho, que é o encurtamento dos cromossomos. À medida que as células vão se replicando, os cromossomos vão encolhendo. Os telômeros, né? Vão Exatamente. Então, a partir do momento que os telômeros vai diminuindo, o cromossomo vai diminuindo. Então, em eucariontes, como o DNA é linear, né, a gente vai ter perca de material genético nas extremidades, né, do cromossomo. Né? Então, já nos indivíduos procariotos, não. Para ele não correr o risco de perder algum gene no final da replicação, ele bota todos os genes, ou a maioria deles, assim, concentra próximo da origem da replicação. Porque caso ele tenha algum problema para finalizar a replicação, ele não vai perder nenhum gene. Além disso, eles têm os plasmídeos, os bacteriófagos e os transposons. Os plasmídeos a gente já mostrou ali, né? É um determinante hereditário extracromossômico que existe e que é autônomo e é transferido independente dos cromossomos. Ele existe pouca ou nenhuma homologia com o cromossomo da célula, ou seja, a sequência de nucleotídeos do plasmídio pode ser totalmente diferente do cromossomo bacteriano. Os bacteriófagos são vírus, né? São vírus que atacam as bactérias, né? E aí, a partir do momento que eles infectam a bactéria, eles conseguem sintetizar e se reproduzirem, né? E os transposons, que são elementos de DNA que podem se mover de uma posição para outra na molécula de DNA. Professor, não entendi nada. Mais uma vez, recurso da canetinha. Isso aqui é uma molécula de DNA e isso aqui é um cromossomo. Então, os transposons são essa moléculazinha que pode estar aqui ou pode estar aqui. Certo? Elas mudam de lugar. Professor, é porque como está o efeito aí para desfocar a parte de trás do senhor, aí às vezes a caneta não aparece, só aparece sua mão. Cara, fica desfocada a caneta. Ah, gente, por que vocês não me falaram isso antes? Olha, como é que eu faço? Deixa eu terminar.
terminar, que agora também não vou mais usar a canetinha, não. Bom, isso aqui é um resumo, né, do genoma procarioto. A ausência... Ah, interessante, não falei disso, mas a ausência do complemento diploide, né? Os indivíduos eucariotos, principalmente aqueles, obviamente, que aqueles que têm divisão, que têm reprodução sexuada, eles têm o complemento diploide, né? Tem o complemento diploide. Então, é o complemento que vem do pai junto com o que vem da mãe, né? Nos indivíduos procariotos, isso não existe. Não existe sequências repetitivas, o que a gente chama de redundantes, né? Quase todo o genoma ele é útil para codificação ou regulação. Diferente do genoma eucarioto, que tem muito material genético que pelo menos a gente desconhece a função agora. Isso aqui é uma relação com o tamanho do genoma, tá? Então, aqui é o genoma de uma bactéria, de um fungo, aqui de uma mosca, né? E por último, do humano. Então, o que é que a gente observa? Que se a gente parar para observar, o genoma é como se eu estivesse pegando a mesma quantidade de pares de base. Por exemplo, eu pego, hipoteticamente, 1 milhão de pares de base de uma bactéria, 1 milhão de pares de bases de um fungo, 1 milhão de pares de base de uma drosófila e 1 milhão de pares de base de um humano. E aí eu vou ver a concentração de genes. Então, se você prestar atenção, os genes estão marcados em verde, certo? Então, observe que em 1 milhão de pares de bases da bactéria, eu tenho uma alta concentração de genes. Quando eu olho para o fungo, já começa a ficar mais afastado, né? Quando eu olho para a drosófila, isso aqui vai se afastando mais ainda. E no humano, vai ficando cada dia mais disperso. Ou seja, o número de genes ele fica muito diluído. Né? Porque acontece que eu tenho uma grande quantidade de pares de bases para pouca quantidade de gene. Tá? Então, é como se eu pegasse uma gota de água doce e jogasse, sei lá, num balde de água, aliás, uma gota de água salgada e botasse num balde de água doce, certo? Bom, mais uma vez aqui falando do tamanho, né, para a gente ter aqui uma noção, né, de como é que a gente vê. Vejam que o protista, né, é um reino que ele tem um genoma a variação do genoma é muito grande, né? A variação é muito grande. E aí, à medida que os indivíduos vão ficando mais evoluídos, a variação do tamanho do genoma vai ficando menor. Mas se você pegar aqui, ó, o genoma de mamíferos, né? Dentro do genoma de mamífero, existem animais que têm uma grande quantidade de genes, aliás, de cromossomos, assim como tem animais mamíferos com baixa quantidade ou pouca quantidade de cromossomos. Tá? Isso varia, aqui está, não sei se é por classe ou é por ordem aqui que está. É classe, né? Algumas classes aqui, eu acho. Bora aqui, bióloga, me ajuda? Mamífero, ave, réptil, que é classe? Acho que é classe. Se não for, depois a gente acha o que é. Tá? Então,
Então, eu circulei aqui, ó, de verde, onde a gente encontra, né, basicamente aquelas espécies que a gente vai trabalhar. Né? Aqui a gente tem algumas aves, que a gente trabalha na zootecnia, alguns répteis também, né? Mamíferos, deixa eu ver se tem insetos aqui, ó. Os peixes estão aqui, eu não marquei. Não estou vendo aqui. Insetos está bem no meio. Tá? Assim, abaixo de crustáceos. Ah, tá aqui, insetos, verdade. Então veja que insetos ele já tem uma variação relativamente grande também, né? Bom, esses são alguns que têm importância para nós na zootecnia. Tá? Vamos partir do pressuposto que a gente conseguiu estabelecer esses conceitos ali, né? Depois eu vou até passar material para vocês, tá? Vocês darem uma lida sobre isso. O que a gente tem, né? Tem um indivíduo, esse indivíduo ele é constituído por células e o genoma da célula nervosa, por exemplo, o genoma da célula do cérebro é simplesmente o mesmo genoma da célula do fígado, no mesmo indivíduo, não tem diferença nenhuma. Né? O que existe é uma diferença de quais genes estão ativos. Então, o gene que está ativo nos cérebros para formar os neurônios é um determinado tipo de gene que vai trabalhar para que a célula desempenhe aquela função. Já a célula, sei lá, do fígado, que sintetiza o nosso álcool do final de semana, ele tem a mesma constituição genética, mas a função que ela está exercendo é diferente. Então, ela vai ativar genes diferentes, certo? Então, em outras palavras, não existe diferença entre as células, entre o genoma das células que nós temos em nosso organismo, certo? Então, em se tratando de indivíduos eucariotas, a célula ela é delimitada por um núcleo, certo? Esse núcleo, ele vai encontrar o número de cromossomos correspondente ao número característico da espécie, a não ser que aquela espécie ou que aquele indivíduo que eu esteja trabalhando tenha alguma anomalia cromossômica, né? Um ou dois cromossomos a mais ou a menos, certo? Bom, então, o indivíduo padrão, né, diga-se, um dos indivíduos padrão é a espécie humana. Então, a gente sabe que o núcleo de uma pessoa tem 46 cromossomos. Portanto, tem 46 moléculas de DNA, certo? Esse cromossomo, ele está aos pares, né? Um cromossomo veio da mãe e o outro cromossomo veio do pai, certo? Um cromossomo da mãe, outro do pai. E dentro desse cromossomo existe aquilo que a gente chama de gene. É interessante a gente entender que esse gene, aliás, esse cromossomo que que eu estou circulando aqui, ele tem um aparato organizacional, uma estrutura organizacional particular. Né? Eu vou destrinchar isso para vocês daqui a pouquinho, né? De como isso ele se organiza. Né? Como que a molécula de DNA se organiza para formar um cromossomo. Bom, para vocês não correrem o risco de confundirem,
né, eu vou refazer aqui algumas afirmações, basicamente duas. Cada cromossomo é uma molécula de DNA. Mas o cromossomo não é necessariamente composto só do DNA. Então, o cromossomo ele é uma mistura de proteína com DNA. Certo? Então, são várias moléculas de proteína que ajudam a enovelar uma molécula de DNA. E aqui a gente tem, dentro desse cromossomo, que é essa estrutura todinha, existe um fragmento, um pedacinho, que a gente vai ter o gene. E se a gente puxar ele, a gente vai encontrar os genes, né? E o gene, na sua forma mais simples, nada mais é do que uma fita dupla de uma molécula de DNA, tá? Bom, a nível de indivíduo, a nível de célula, de tecido e a nível de célula, a gente não vai entrar em detalhe, certo? Mas, a nível de cromossomo, a nível de gene e a nível da molécula de DNA, a gente vai conseguir, eu espero, né, fazer que vocês entendam como tudo isso aí é organizado, certo? Como é organizado um cromossomo, como é que o cromossomo está organizado, como os genes estão organizados dentro do cromossomo e como é a estrutura de uma molécula de DNA, certo? Essa representação em azul que vocês estão vendo, que vocês são duas fitas, né, que dão volta em torno do seu próprio eixo, é como representa aqui a molécula de DNA, certo? Então, essa é uma molécula de DNA e observe que quanto maior o cromossomo, maior será essa molécula. É interessante a gente entender que essa molécula, ela tem um perfil ácido, ela tem uma carga positiva, certo? Ela tem uma carga positiva. Guarda essa informação. Essa estruturinha que vocês estão vendo aqui em lilás são as proteínas que a gente chama de histonas, certo? Essas histonas, elas são extremamente importantes para que a gente possa organizar essa molécula de DNA, que ela é gigante, né, que a gente possa organizar compactada dentro do núcleo da célula. Entre outras palavras, né, essas histonas, elas estão presentes para duas funções: organizar a molécula de DNA e controlar, né, obviamente, a expressão gênica. Então, eu falei agora há pouco, né, que dependendo da região do cromossomo, se tem gene se expressando, quando eu digo um gene está se expressando, eu estou fazendo a inferência de que aquele gene está sendo transcrito em RNA e esse RNA traduzido em proteína lá no citoplasma. Então, se esse gene está sendo transcrito, a conformação desse cromossomo nessa região ela é diferente das demais. E essa diferenciação se dá pela mudança na estrutura com as histonas. Então, normalmente, o que a gente tem um conjunto de nucleossomos, que é essa estruturinha mais simples que vocês estão vendo aqui. Eu não sei se vocês veem a ponta do mouse. Mas isso aqui é a estrutura mais simples. O que é essa estrutura mais simples? Porque aqui por que eu estou chamando de estrutura e por que eu estou dizendo que ela é simples? Porque essa aqui é a junção, É a junção de 8 proteínas
histonas, certo? H2B, não, H2A, H2B, vou lembrar agora, H2A, H2B, HB, enfim, daqui a pouco eu já mostro as proteínas para vocês. Aí eu digo quem é quem. Mas são 8 proteínas aqui, tá? 8 proteínas histonas aqui. E aí, a molécula de DNA, a fita propriamente dita, ela dá 2 voltas em torno de 8 moléculas de proteína. Então, essa estrutura mais simples é o que a gente chama de nucleossomo. Não confundir com núcleo, são coisas totalmente diferentes, tá? Esse nucleossomo, né, ele vai se juntar com os demais e vai formar esse emaranhado que você está vendo aqui. Esse emaranhado nada mais é do que o conjunto de nucleossomos ligados, né? E aí a gente tem 8 proteínas ligando, formando o nucleossomo, e existe mais 2 tipos de proteína, também histonas, mas eu vou já dar nomes específicos delas, tá? Que ela permite a ligação de um nucleossomo com outro, certo? Então, existe 8 proteínas formando o nucleossomo e existe 2 proteínas histonas que permitem a ligação de um nucleossomo com outro. Agora, observe o seguinte, eu falei que o DNA ele tem uma carga positiva. E olha só que interessante, as histonas, elas têm uma carga negativa, tá? Portanto, existe uma afinidade eletrostática, é eletrostática que eu diria? Acho que é, né? Que existe uma afinidade entre as duas moléculas, entre as proteínas e a molécula de DNA. Então, isso faz com que o cromossomo em si ele tenha uma estabilidade grande, certo? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o nucleossomo, aqui é outro nucleossomo, mas está vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver a ponta do mouse. Uma H1, quase chegando aqui nesse emaranhado. Isso aqui é um tipo de proteína, de histonas, e essa H1 é uma das proteínas que permite a ligação de um nucleossomo com o outro. Pronto. Aqui está. Existem alguns tipos de proteína, de histonas, né? De modo geral, a proteína que faz a compactação da molécula de DNA é a histonas, mas essas histonas elas recebem denominações específicas a partir do momento que a gente começa a olhar com mais detalhe. Então, a gente consegue dizer que tem as histonas centrais, que é a histona H2A, H2B e H3 e H4, tá? Era isso que eu estava tentando lembrar agora, não estava conseguindo. H2A, H2B, H3 e H4. Então, se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui 4 tipos. 1, 2, 3, 4. E esses 4 tipos, eles se juntam e formam o nucleossomo. Ou seja, esse nucleossomo tem 2 exemplares de cada proteína central, dessa aqui. 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. E aí, forma que a gente chama de nucleossomo. Bom, e aqui a gente tem qual é o efeito dessa proteína sobre o DNA. Então, o efeito dela é permitir o enrolamento, o enovelamento da molécula de DNA com a proteína.
E aí a gente tem as histonas de ligação, né? Essas histonas de ligação é o que a gente chama de H1, né, especificamente H1 e H5, tá? Essas histonas H1 e H5, ela permite a compactação, né, a ligação entre nucleossomos diferentes, certo? Bom, basicamente isso. Essa organização das histonas no cromossomo, né, como eu falei, ela vai estar relacionada com a expressão ou não de um gene. E aí, isso permite formar, em algum momento, o que a gente chama de heterocromatina ou eucromatina. Heterocromatina diz a respeito de quando o cromossomo, quando aquela região não está sendo transcrita. Eucromatina, quando está sendo transcrita. E aí, aqui a gente tem novamente aquela estrutura que eu estava falando ali para vocês, tá? A molécula de DNA, as histonas, o enovelamento, né? E aí, opa. É interessante observar que esse novelamento, no seu sentido mais complexo, a gente tem aqui, ó, cada nucleossomo, 8 moléculas de histonas, representada por essas bolinhas azul celeste, o DNA em rosa, tá? Aí aqui a gente tem as histonas centrais, o DNA, e aqui a gente tem as histonas de ligação, que são as histonas H1 e H5, certo? Então, elas apresentam essa conformação aqui, certo? Isso é como se fosse um corte transversal, tá? Um corte transversal. E aqui é só para explicar novamente, né, que é a junção, né, dos octômeros de histonas, né? O nucleossomo também a gente pode chamar de octômero de histonas, tá bom? Alguma dúvida? Não. Certo. Então, essa estrutura aqui, ela vai se repetir diversas vezes e vai aumentando o grau de complexidade disso aqui. E isso vai formar, gente, o que a gente chama de cromossomo, tá? Isso vai chamar o que a gente chama de cromossomo. Então, o que é o gene, o que é o alelo, o que é tudo isso nesse contexto todo? Ora, aqui é o cromossomo. Então, o gene está aqui dentro, certo? O gene está aqui dentro. E o gene é um fragmento de DNA. Então, o gene não é histona. Gene é DNA. E é uma parte. Então, essa parte, o que é que caracteriza o gene? Né? O que é que caracteriza o gene? O que é que diferencia o gene de uma outra parte da molécula de DNA? Gente, a única diferença, né, é que o gene, ele é transcrito em RNA mensageiro, esqueci a palavra. Ele é transcrito em RNA mensageiro e, por sua vez, é traduzido. Portanto, a única diferença do fragmento de DNA que a gente chama de gene é que ela vai dar origem a um produto, que é a proteína. Já um outro fragmento que tem a mesma estrutura, que tem a mesma conformação, mas que não é transcrito, a gente não chama de gene. É um material lá que a gente vai já botar ele em alguma classificação desses por aí. Existem diversas, tá? Então, a única diferença é essa, tá? Nesse cromossomo aqui, eu posso ter diversos genes e cada genes podem ter formas diferentes de indivíduo para indivíduo. Por exemplo,
esse cromossomo aqui veio do indivíduo X. Então, o gene que tem nesse cromossomo apresenta o alelo razão. Mas, imaginemos que tem um indivíduo Y aqui. E esse indivíduo Y tem o mesmo gene. Só que a forma desse gene é diferente. Aqui, em vez de ser azão, aqui vai ser azinho, certo? Isso é o que a gente chama de alelo. É uma forma alternativa de um gene. Eu vou repetir isso aqui, porque é basicamente o que a gente já vem falando, tá? Alguma dúvida? Não, professor. Pelo menos para mim até agora tá de boa. Mas é relembrando isso, já que eu já tinha visto há uns 6 anos atrás. Então, a gente chega agora, sai da organização. É interessante a gente falar, gente, que os cromossomos, eles têm uma estrutura chamada de centrômero, né? Eu não botei aqui, mas fica aí a dica, né, para vocês darem uma lida depois, que o cromossomo ele vai ter uma estrutura chamada de centrômero. E este centrômero é extremamente importante na hora da divisão celular, tá? Como o próprio nome diz, é centrômero. Então, dá a entender que ele divide o cromossomo ao meio, no centro. Só que não é verdade, né? O centrômero, na verdade, ele não diz que é o ponto médio. Não, ele não diz, ele não é o ponto médio do cromossomo, mas sim o lugar onde as fibras do fuso, lá durante a divisão celular, se liga para poder fazer a orientação desses cromossomos durante a divisão. Não vou entrar nesses detalhes, porque é um outro conteúdo que é visto em outra disciplina. Se algum de vocês tiverem dificuldade, a gente pode marcar uns 15 minutinhos para a gente fazer essa explicação. Ou então podem pegar um livro ou vídeo aula do YouTube aí que explica tudo direitinho também. Tá? Bom, então o centrômero, ele pode estar no centro, ele pode estar fora do centro, mas não necessariamente na extremidade, e assim como ele pode estar na extremidade do cromossomo. E aí, dependendo do lugar que esse centrômero se encontra, ele vai receber a denominação diferente. Metacêntrico, submetracêntrico ou acrocêntrico. Acrocêntrico é quando ele está na extremidade, tá? E aí, a gente chega na organização do gene, certo? A gente saiu da organização do cromossomo e agora a gente vai entender como é a organização do gene. Bom, então o que é que a gente tem aqui nessa imagem? E vale lembrar que essa estrutura que eu estou falando aqui, ela é intrínseca aos indivíduos que são eucariontes, tá? Indivíduos procariontes não têm essa estrutura. Então, o que temos? Aqui, representando em cima, né, a primeira linha, né, aí de preto, cinza e vermelho. Ela faz a demonstração de que seja uma fita dupla de DNA, certo? E essa fita dupla, a primeira parte, ela tá em preto e cinza. A segunda parte está entre vermelho e laranja. E na outra extremidade, preto. O que é que nós temos aqui? Basicamente, todos os genes vão ter essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Algumas variações, certo? Algumas variações. Geralmente, é interessante a gente falar que essa região de preto aqui, ó, ela não tem muita variação de indivíduo para indivíduo. Então, se a gente pegar
nós 6 aqui que estamos nessa aula, e a gente for olhar essa parte preta de um gene, ela não vai diferir entre nós. Se tiver uma diferença, ela é muito sutil, mas é muito diferença. É possível que não exista, tá? É extremamente interessante que, de fato, essa diferença não exista. Porque se esse gene é comum a todos nós, né, esse gene vermelho é comum a todos nós, então significa que ele é importante para todos nós. Então, ele precisa se manifestar em todos nós. Então, para esse gene poder se manifestar, ele precisa ter esse caráter preto aqui anterior, tá? E aí, o que é que tem? Isso é o que a gente chama de região promotora. Né? Essa região promotora, ela é interessante porque é ela que diz assim, ó, é a partir daqui que a transcrição desse gene deve começar. Então, todo o aparato de enzima, de moléculas, sei lá, necessário para que haja a transcrição desse fragmento vermelho, ele tem que chegar aqui, no preto primeiro. Tá? É o que a gente chama de região promotora. Certo? Aqui tem o site de início da transcrição, né? Então, ou seja, a partir daqui começa a fazer a transcrição. Essa região promotora é extremamente importante para a gente localizar os genes, tanto para a gente que está estudando, né? Assim como para o próprio aparato biológico, né? Existem vários estudos em humanos, em animais, sobre essa região promotora. Por exemplo, essa região promotora ela tem ela passa a ser estudada especificamente para casos de diabetes, de hipertensão, né? Porque ela manifesta ou não a expressão de determinados genes, como, por exemplo, da insulina, né? A proteína que degrada o açúcar, né? Por que ela tem a oferta dessa insulina, ela é irregular no sangue, né? De repente pode ter uma mutação nessa região promotora, né? Então, assim, as pessoas estudam isso para várias coisas. É muito estudado, tá? Obviamente que ela é mais estudada para aqueles genes que têm maior interesse. Aqui, a gente tem o gene propriamente dito. Então, o gene, ele é composto de exons e introns, como eu falei para vocês, tá? Então, tá tudo isso aqui, exon e intron. Exons são esses vermelhos e os introns são esses fragmentos amarelos, ou vermelho claro, sei lá. Enfim. E aí tem a terminação, né? Que é o sítio de término. Então, é onde diz que precisa parar, né? Então, observe que para que ocorra a transcrição de um gene, existe todo o aparato que diz aqui inicia, isso é o que interessa, e aqui termina. Certo? Então, isso é o que a gente tem. Essa é a estrutura do gene. Então, esse gene ele é transcrito. Então, quando ele é transcrito, ele é escrito novamente, né, em RNA mensageiro. E aí, esse RNA mensageiro, eu chamo ele de pré-RNA mensageiro. Por que pré-RNA mensageiro? Porque, veja bem, esse RNA mensageiro aqui, ou pré-RNA mensageiro, ele tem tanto sequências de exons, quanto ele tem sequências de introns nele.
né? E aí a gente viu agora há pouco, ainda agora explicando para vocês, que os introns, né, embora faça parte do gene, ele nunca é traduzido em proteína. Então, isso significa que em algum momento esses introns terão que sair, certo? Outra coisa importante, né, que acontece aqui no processamento do RNA é que eles botam essa região UTR, né, eles botam como se fosse a pessoa que fosse botar, né? Mas a célula, né, ela se encarrega de dar estabilidade para a molécula de RNA. Eu não sei se vocês sabem, mas a molécula de RNA, ela, embora seja um pouco parecida com com o DNA, ela é muito instável. Então, qualquer movimento brusco, qualquer mudança de temperatura, qualquer pH, ou qualquer afinidade que ela possa reagir, ela deixa de ser RNA ou ela perde a sua função como tal, certo? E isso é um problema. Na célula, ela utiliza de mecanismo para manter essa estabilidade. E qual é esse mecanismo? O primeiro deles é botar essa região UTR e uma cauda poliar, né, nas duas extremidades. A outra coisa que ele faz é picotar esse RNA mensageiro, retira tudo o que for de introns e deixa só o que for de exons. Todo esse evento que eu estou falando para vocês aqui, ó, todo esse evento, ele ocorre dentro do núcleo. Nada disso acontece fora do núcleo, no citoplasma. Então, vejam aqui que ele retirou os introns. E a partir do momento que ele retira os introns, aí eu tenho o RNA com todo o material, com toda a informação necessária para a síntese de uma proteína. Então, eu tenho, portanto, o RNA pronto. Esse RNA, ele está pronto para ser traduzido. E a tradução, ela ocorre no citoplasma. Então, veja bem, o citoplasma, ele possivelmente vai ter uma carga, isso vai depender muito de qual tecido e qual célula, mas geralmente, qual tecido, qual a função da célula, né? Mas geralmente, o citoplasma, ele tem um pH básico, enquanto o núcleo, ele tem um pH levemente mais alto. Como vocês sabem, o DNA, ele tem uma carga, ele é ácido, né? Então, por ele estar concentrado no núcleo. Então, veja bem que a simples mudança do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma já pode ser motivo para uma desnaturação disso aqui, tá? Bom, mas aí ele está com todo o seu aparato que lhe dá estabilidade, então ele chega no citoplasma, encontra o ribossomo, e aí ele começa a sintetizar a proteína. Seja a proteína que vai produzir a cor dos olhos, a cor do cabelo, a textura do cabelo, sei lá, enfim, a carne, o leite, o ovo, seja lá o que for, tá? Essa proteína, uma vez sintetizada, ela vai se for uma proteína estrutural, ela vai participar, formando aí a estrutura de um organismo. E esses genes, eles podem ser classificados, né, quando você olha para todo o genoma, ele pode ser classificado em algumas categorias. Ou eu simplesmente posso botar o material genético, classificar o material genético disperso, né, no genoma. E aí, quando eu estou falando de genoma, nesse caso aqui, eu estou falando do genoma nuclear, tá? Bom, observem que aqui, ó, apenas 14% são genes
únicos e, portanto, genes funcionais. Certo? São genes funcionais. O que são genes únicos ou genes funcionais? Né? Na verdade, genes funcionais é tudo isso que vocês estão vendo em cinza mais escuro, tá vendo? Que aí entra genes únicos e genes entre famílias. Existem genes que são únicos, né? Por exemplo, eles não têm, é o que a gente chama de genes também órfãos, né? Eles não têm nenhum tipo de semelhança com outros genes. Geralmente, como é que a gente diz se um gene faz parte de uma família ou não? Quando você olha a sequência de nucleotídeo deles, né? Então, se a sequência de nucleotídeo de um gene é muito semelhante, e aí existe vários genes com aquela semelhança, aí a gente começa a agrupá-los em genes em família. Mas se eles são sozinhos, ele não existe semelhança com nenhum outro, a gente chama de genes únicos, certo? Por exemplo, exemplo de um gene de família, hormônio do crescimento. Se você tiver a curiosidade de entrar no NCBI e botar hormônio do crescimento, você vai ver lá que tem uma série de genes dessa família. Ou seja, hormônio do crescimento é uma família. Então, você tem vários genes muito semelhantes, né? Assim como existem genes únicos, né, que só existem eles. Bom, além disso, existem os pseudogenes, que são os pseudogenes processados e os pseudogenes duplicados, tá? Como o próprio nome diz, é pseudo. Então, eles não têm função, eles não são traduzidos. Não são transcritos e, portanto, não são traduzidos, certo? Então, isso aqui é o que a gente assume de importância para a gente, para os genes funcionais. Então, acontece muito quando a gente faz análise de associação genômica, né? Às vezes você não encontra o SNP, ou você não encontra um gene que afeta diretamente aquela característica. Às vezes você acha um gene da família. Então, se é um gene da família, pode ser que aquele gene esteja interferindo naquele fenótipo. A gente só ainda não sabe, né? Mas a gente pode fazer essa inferência de que aquele gene encontrado naquela família pode estar interferindo naquela característica que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu trabalhei no meu doutorado com associação genômica, né? E aí, quando você pegava os genes que estavam em desequilíbrio de ligação com o SNP, né? E aí você via que tinha vários genes que estavam próximo desse SNP, e esse SNP esteve diretamente correlacionado lá com peso ao sobre-ano, peso ao desmame de touro, sabe? Enfim, a gente pode discutir melhor isso quando a gente estiver trabalhando com os artigos. Bom, eu vou finalizar por aqui, tá? Na próxima aula, eu sintetizo toda essa aula em 10 minutinhos, e aí a gente começa fecha esse conteúdo de que é mesmo, gente? De estrutura do genoma, né? De organização do genoma. E aí a gente inicia o próximo.